Se você soubesse, esta frase fica marcada dentro de mim. Eu nunca vou esquecê-la. Acima de tudo, eu nunca vou esquecer como eu a senti. Ela trazia o sofrimento e a calma confiante de quem sabe tudo. Ela resumia por si só a aprovação que iria estampar o nosso cotidiano alguns meses depois, para sempre. Em 2005, em Paris, Ana Delphine e Loïc são preenchidos com uma felicidade quase indescritível. Depois que seu filho Gaspar, que em breve terá 4 anos, e sua filha Thaís, de 2 anos, eles esperam por uma terceira criança para meados de julho. Suas vidas profissionais se desenvolvem e eles se amam profundamente. A vida sorriu para eles. Só que deste último verão na praia, um pequeno grão de areia irá interferir nessa busca de felicidade perfeita. Observando as marcas dos pezinhos de Thaís na areia molhada, eles descobriram que ela caminha de uma maneira especial. O seu polegar girava para trás. Ao voltar para casa em Paris, fomos ao médico e nos disse que não havia problema algum. Loïc e eu fomos alguns meses mais tarde, exatamente no dia de aniversário de 2 anos de Thaís, a uma neurologista em um grande hospital em Paris. Ele nos anunciou que não era um grão de areia que iria impedir a nossa felicidade. Foi um grande tsunami que pousou em nossas vidas desta vez. A nossa garotinha perfeita até então sofria de uma doença genética degenerativa. Ela comemorava seus 2 anos, restava-lhe pouco tempo de vida, alguns meses ou poucos anos. Leucodistrofia metacromática. Esse é o nome dessa doença genética. Ana Delphine e Loïc, ambos são portadores sadios de uma anomalia genética. Eles passaram o gene defeituoso a Thaís. A doença destrói gradualmente todo o sistema nervoso. Nenhuma esperança de cura para Thaís. E o futuro bebê tem uma chance em 4 de ser atingido também. Thaís, em breve, será incapaz de andar, falar, enxergar, ouvir ou de se movimentar. O que restará a ela? Em seu livro, 2 pequenos passos à areia molhada, Ana Delphine relata: Nós compartilhamos a notícia com Gaspar e Thaís. A noite foi difícil. Nós não queríamos nunca mais acordar. Dormir para sempre para evitar enfrentar a verdade. Que tentação! Em meio a este caos, um momento de graça abre uma janela e permite que a luz entre. Thaís assopra suas 2 velas e, rindo, abre os seus presentes. É 1º de março de 2006. E percebemos neste momento que as crianças têm essa bela espontaneidade de viver apenas o presente, que passadas as lágrimas, aquele era de fato o dia de aniversário de Thaís, e não havia objetivamente nenhuma razão para que nós não comemorássemos seu aniversário. Eu acredito que nós nunca comemoramos um aniversário como este. Nós fizemos um pouco demais, cantamos muito alto, não tínhamos lágrimas a esconder, e sobretudo nós vamos ser felizes. Foi a primeira vez que nós não atrevemos a sermos felizes no meio de um drama. E eu acho que algo foi impresso em nós. Sim, temos direito de ser felizes, mesmo se vivemos uma provação.
E assim, instintivamente e tomando o exemplo de nossos filhos, nós entramos um pouco neste estado de espírito de viver minuto após minuto, dia após dia, o momento presente. Porque, a partir daquele momento, eu parei de me projetar no futuro e disse: temos que nos concentrar no imediato, no agora. Caso contrário, não vamos conseguir. A luta recomeça cada manhã ao acordar. Para não afundar, nós apegamos aos gestos simples do cotidiano como uma boia salva-vidas. Thaís é a mesma garota, charmosa, barulhenta, divertida, muito voluntariosa. Em alguns dias, vemos sinais claros de sua doença. Suas mãos tremem, ela tem dificuldades para tampar uma canetinha ou levantar uma colher. Poucas semanas após o anúncio, quase sem perceber, nós ultrapassamos uma etapa determinante. Nos encontramos com um professor especialista em leucodistrofias. Queríamos saber mais sobre a doença, o que são os níveis de degradação, como a morte ocorre. Quando sabemos, tivemos menos medo. Thaís estava conosco. Mas foi impossível responder a todas as nossas perguntas. A medicina ainda desconhece muitas coisas nessa área. A doença é muito rara. Afeta apenas uma criança em dezenas de milhares. E então eu acho que nós dois nos tornamos cientes, face a nossa filha diante de nós, que não havia nada a ser feito para curá-la, mas há coisa a fazer em sua vida. E não nos sentimos impotentes para dar vida a seus dias. Essa é uma frase de um professor chamado Professor Bernard, que iniciou os cuidados paliativos na França e disse: quando não podemos adicionar dias à vida, podemos sempre adicionar vida aos dias. Thaís ouviu o que ia acontecer. Nós lhe dissemos que não é o que acontece na vida de outras meninas, mas que esta era sua vida e nós lhe prometemos que nos faríamos de tudo para que sua vida seja bela e, sobretudo, que nós nunca deixaríamos de amá-la. Delphine e Loïc trabalham ambos em Paris. O cotidiano com a doença de Thaís rapidamente se torna frenético. Uma verdadeira pista de obstáculos entre a escola de Gaspar, a babá de Thaís e sessões de reabilitação. Então, uma rede de boa vontade, família, amigos, é tecida em torno deles, e isso faz que a vida se organize. No entanto, a doença desenvolve-se brutalmente. Agora, Thaís não anda mais. Mas o pior não pode ser visto. Ele é vivido dolorosamente. A doença mergulha Thaís em dores neuropáticas, descritas como desumanas. O único remédio para apaziguá-la é uma impressionante lista de medicamentos. Nós não havíamos compreendido que Thaís sofreria. Então ela começou a sentir dor. E um dia eu estava ao lado de Thaís e ela estava com dor e chorava muito forte. Então eu dei-lhe os remédios e enquanto esperava que os remédios fizessem efeito, fiquei ao lado dela, impotente, a vê-la sofrer e sofrendo a vê-la assim.
E como muitas vezes, há um momento em que não podemos mais. Os tímpanos se rasgam, o coração se contorce, e neste caso eu tinha um único desejo, era que isso parasse. E sinceramente pedi que a sua vida parasse naquele momento, porque era insustentável. Então eu disse, Thaís, se você não aguentar mais, você tem o direito de pedir para isso que acabe, dizer que você não quer mais viver. E a minha Thaís ficou em silêncio, ela parou de gritar. Então eu me perguntava o que eu tinha dito. Ela estava toda vermelha, toda congestionada, ela segurava esse grito e neste momento eu percebi que ela estava me dizendo, eu consigo. Sim, isso dói, mas em breve não vou sentir mais dor. Mamãe, se isso te faz sofrer muito, eu não vou mais te mostrar para você, eu vou te proteger. Então eu percebi que uma criança não tem que proteger seus pais. E lembrei que não somos impotentes diante do sofrimento. Nós temos sempre uma capacidade a de amar. E face às dores desumanas de Thaís, eu acho que eu presenciei, nós presenciamos, porque você testemunhou um amor desumano. E graças a Thaís percebi que havia uma cura para o sofrimento. E ele era o amor. Thaís nunca havia dito eu te amo, antes de perder a capacidade de falar em uma manhã. Ela se calou definitivamente. Seu silêncio nos intimida, nos faz sofrer. Como vamos fazer para se comunicar? Eu quero gritar por ela. Mas Thaís não observa em silêncio. E seu silêncio parecia nos dizer: confie em mim. Quando vimos ela evoluir em sua doença, o que era surpreendente é que ela vivia isso de uma forma muito natural. Isso parecia tão evidente para ela, enquanto nós, em cada etapa, nós ficávamos apreensivos. E era suficiente de ver como ela vivia para dizer: isto é o que é normal, é natural para ela. Ela realmente nos ajudou a aceitar a realidade e avançar com ela. Foi realmente incrível ver isso. Um dia ela perdeu a visão. E era um dos seus maiores medos porque eu imaginava cega e pensava: mas se eu perder minha visão, é um pesadelo. Como fazer para evoluir quando não vemos mais? E foi com grande espanto que nós constatamos que Thaís vivia isso muito naturalmente. E então percebemos que Thaís simplesmente submetia a sua doença de forma passiva, dizendo: eu não posso fazer nada. Ela nos fez entrar em uma outra dimensão. Thaís, ela consentiu com sua vida. Ela confiava em si mesma e também tinha confiança em nós. E ela convidou-nos a confiar nela nessa perda de comunicação. Eu acho que a perda de seus sentidos tradicionais de comunicação nos levou a ir mais longe na relação. E às vezes, podendo ver, ouvir, falar, nós não vamos além. Enquanto lá, fomos obrigados a ir mais longe se quiséssemos manter esse contato com ela. E assim, falar de coração para coração, alma a alma, sem os nossos sentidos usuais. Ela conseguiu algo inacreditável, fazendo esquecer tudo o que sabíamos para se comunicar. Nós tivemos que esquecer tudo para se adaptar a ela. Lembro que um dia ela estava em sua cama e ela suspirou de uma certa forma. Então ele disse: sim, eu também te amo. Para mim era inegável. Aquele suspiro era um eu te amo. Era realmente uma comunicação de amor. Mas precisamos de humildade para abordar uma garota como Thaís, dizendo: há coisas que eu sei. Existem coisas que eu conheço, mas para chegar até você eu esqueço tudo. Frente de você eu não sei mais nada, então me ensine. Acho que nós invertemos os papéis. Nós somos nós que lhe ensinamos a falar, que lhe ensinamos a ver. É ela que nos ensinou tudo.
29 de junho de 2006. Momento da felicidade absoluta. Gaspar e Thaís têm uma nova irmãzinha, Asílis. É o milagre da vida. Eu esqueço tudo. O horror da doença que ameaça Asílis, o medo do futuro. No entanto, o sono ainda não veio naquela noite. A alegria do nascimento está presente, mas é tingida com uma sombra pesada, o medo. Uma semana após o nascimento, cai a sentença. Asílis é afetada. Ela também. Quando nós chegamos em casa, nós estávamos chocados com essa notícia e nós dois nos sentamos no sofá. Despedaçados, nós bebemos um uísque, um segundo, e eu me lembro muito bem ter sentido naquele momento que não éramos apenas dois no sofá, nós éramos três. Isso foi de um reconforto, de uma doçura incrível de se dizer. Mas Deus está aqui conosco, ao nosso lado. Ele está chorando conosco, compartilhando. Ele não está lá em cima, distante, ausente. Eu realmente o senti quase fisicamente aqui ao nosso lado, chorando e sofrendo conosco. Quando descobrimos que Asílis era doente, meu maior sofrimento foi ver que Loïc não reagia. Ele estava realmente como um robô. Ele não dizia mais uma palavra enquanto que eu chorava e expressava muito a minha dor. E o que me deu mais medo neste dia foi de dizer, vamos nos separar. Nós não avançamos mais juntos. Ele não reage, isso é demais para ele. Em um momento, quando eu vi as lágrimas nos olhos, eu disse, nós estamos salvos. E quando eu olho para trás, parece insensato que naquele dia minha maior preocupação era o nosso casamento. Eu sabia que se ficássemos bem juntos, unidos, poderíamos talvez chegar a otimizar nossas chances de vencer este obstáculo. Enquanto que se nos separasse, acrescentaria mais uma adversidade. Nós percebemos também que nós vivíamos cada um o nosso sofrimento de uma maneira diferente. Anne Dauphine como mulher e eu como homem, com maneiras diferentes de exprimi-lo, ou não. E nós percebemos que era importante que nós pudéssemos nos encontrar no sofrimento, nos consolar mutuamente, poder dizer, eu simpatizo, eu choro e sofro com você. E você, me diga, como você se sofre? E eu creio que a partir daquele dia, ambos chorando, decidimos fazer de tudo para continuarmos juntos. Então, realmente, isso está longe de ser um conto de fadas. Mesmo assim, decidimos nos amar. Sim, o amor é uma decisão. Mesmo que ele seja à primeira vista, nós temos que decidir se vamos amar. Decidimos fazer de tudo para nos manter juntos. Nos unimos um ao outro. E então, nós também consideramos importante preservar os espaços da vida a dois. Houve momentos que pareciam não ser oportunos. E assim, nós percebemos que não estávamos amarrados à nossa filha que estava doente. A maior dificuldade para uma mãe é de deixar acontecer, de deixar seu filho viver. No Pentecostes foi anunciado que Thaís estava morrendo, que ela vivia verdadeiramente seus últimos instantes. E eu sempre havia dito para mim mesma que estaria lá, que acompanharia. Então me apego desesperadamente a ela. No final desse dia, ela não tinha morrido. E havia também um babyphone, que estava ligado e ficava o tempo todo perto de mim, para que eu pudesse ouvir quando dissesse que ela vive seus últimos instantes e eu pudesse correr até lá. Naquele momento, a médica que acompanhava a Thaís em casa me disse, você precisa deixá-la livre para viver.
Eu achei essa frase surpreendente e, ao mesmo tempo, a detestei. Também detestei a médica quando ela me disse isso. Eu respondi, como você ousa? Ela me disse de um jeito educado. Não se impõe o tempo todo, eu entendi. Então, ela citou exemplos de crianças que decidiram morrer no momento em que sua mãe havia ido comprar um sanduíche ou no momento em que a mãe havia saído do quarto. Ela também me falou, Thaís não pode sair, ela não pode ficar sozinha, ela não pode se esconder. Deixa ela viver, deixa ela escolher. Não há nada mais difícil que deixar seu filho viver. E desligando o babyphone naquela noite e até o fim da vida de Thaís, eu acredito que a deixei viver. Também lhe disse, esta é a sua vida, então viva, minha querida. Marseille, no sul da França. Eles viveram 4 meses de momentos doces e rudes. Foi lá que Anne, Delphine e Loïc emigraram com a família, 5 semanas após o nascimento de Azilis. Graças a um transplante de medula óssea em um hospital dessa cidade, Azilis sobreviveu. Mesmo assim, o transplante não curou a doença. Azilis é hoje uma pequena menina muito deficiente e com uma esperança de vida incerta. Nós prometemos a Azilis amá-la por toda a sua vida, independente de como ela esteja e de qualquer que seja o resultado do transplante. Todos os dias nós falamos que a amamos e ela nos enche de felicidade da forma como ela é. Após uma semana do nosso retorno a Paris, Thaís recomeçou a sofrer, terrivelmente. Nós nos impressionamos com a assustadora progressão de suas dores. Uma violência que força os médicos a reverem continuamente a medicação que diminui o sofrimento de Thaís. A doença ataca suas últimas defesas. As 2 filhas estão sendo tratadas em casa. Azilis, após sua operação, está confinada em seu quarto, na espera de descobrir um mundo que se esconde de seus olhos até hoje. Já Thaís piora progressivamente. As enfermeiras oferecem cuidados para suavizar as dores, mas não para curá-la. Eu adoro a capacidade da Thaís de captar todos os momentos felizes. Eu sei que o coração da minha filha ainda se enche de ternura e alegria. Eu não vi nessa menina somente perdas. Se por um lado ela perdia, por outro ela ganhava uma densidade de vida que era maior que a nossa. Eu creio que Thaís nos ensinou a amar com A maiúsculo. Eu me lembro de uma situação engraçada que gosto muito, que para mim resume o que é Thaís. Estava próxima ao fim de sua vida. E ela ainda conseguia mexer alguns centímetros a cabeça. Quando alguém entrava em seu quarto, instintivamente ela virava a cabeça na direção da pessoa. Um dia eu entrei em seu quarto, ela virou a cabeça e eu me posicionei ao seu lado. Comecei a lhe falar, e nesse momento ela virou a cabeça para o outro lado. Então eu dei a volta na cama e continuei a falar. Thaís, eu estou aqui. Logo ela virou a cabeça do lado inverso. 3, 4, 5, 6 vezes, até o momento em que comecei a me preocupar. Me entristeci pensando, um novo lamento. Ela não percebe mais nossa presença. Então, Anne Delphine ouve um pequeno zumbido
reconhecível por todos. Thaís ri. Ela ria fazendo barulhos. Quando eu ouvi esse barulho muito significativo, eu me perguntei, mas o que está acontecendo? Por que ela ri? Então eu entendi que ela estava brincando de esconde-esconde. Ela sempre gostou de brincar de esconde-esconde, desde que ela era pequena. Este foi seu jogo preferido. E essa foi a maneira que ela encontrou de jogar esconde-esconde, fazendo desaparecer do seu campo de visão o outro. Nos reencontramos um pouco da nossa alma infantil graças a essa pequena menininha chamada Thaís. Eu acho que Thaís, quanto menos tem, mais ela é. Quanto mais ela perde suas capacidades, mais sua alma de criança se desenvolve. Mais a pequena menina que ela se revela, e mais a amamos. É verdade que ao fim de sua vida, ela tinha uma densidade, uma intensidade incrível. Isso que é realmente paradoxal, porque ela era somente um corpo quase imóvel, deitado sobre uma cama. No entanto, tinha uma presença que era surpreendente. Além do mais, muitas pessoas entre amigos, familiares e conhecidos vieram passar um momento com ela no apartamento. Muitas dessas pessoas entravam no quarto apreensivas e saíam com uma paz sobrenatural, dizendo, é incrível, nos sentimos bem ao lado de Thaís. Podemos passar 5 minutos, meia hora, 1 hora com ela e nos sentimos em paz. Era tão insana a força dessa pequena e frágil menina, que de uma hora para outra nós descobrimos de onde vinha esse amor. É a maior evidência da minha vida, do que é um amor puro e absoluto divino, cuja Thaís foi um lindo instrumento. Eu acho que ela foi um maravilhoso instrumento deste amor divino. É verdade que no fim de sua vida, tínhamos sentido que ela era uma difusora de Deus. Ela nos dava a impressão que Thaís era o início de um caminho que ia do seu quarto até o céu. E é um pouco paradoxal, mas para nós, a vida de Thaís é um magnífico presente. Deus nos ter confiado a vida dessa pequena menina foi um imenso presente que Ele nos deu. É no silêncio da noite de Natal, Loïc e Ana Delphine presenciam o último suspiro de Thaís. Ela tinha 3 anos e 9 meses. Um ano após sua morte, Loïc e Ana Delphine deram a vida a uma 4ª criança. Uma loucura de amor. Ele se chama Arthur e tem ótima saúde. Neste mês, que nós possamos rezar por todas as famílias desafiadas pela acolhida de uma criança deficiente. E também por nós, para que possamos acolher o pequeno e recebermos dele. A palavra deste mês está no Evangelho de Mateus, capítulo 18,
versículos 2 e 4. Jesus chamou uma criancinha, colocou-o no meio deles e disse: aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus.